Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui uma importantíssima aula. Será que o Brasil é a bola da vez em relação aos ativos financeiros? Vem comigo. Bom, então vamos lá. Aquele nosso disclaimer de sempre, né? Que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Bom, quais são os temas que nós vamos comentar hoje? Eu vou comentar com vocês a diferença entre viés, fatos e previsões e a importância disso no mundo dos investimentos. Vou comentar sobre a inflação, juros e recessão nos Estados Unidos. Vou comentar como é que está a situação na Europa, né? Para depois a gente comparar com a situação no Brasil. Uma coisa importante, os dados econômicos que eu vou mostrar para vocês são fatos, né? O que já está concretizado. Vou falar sobre o dólar no Brasil e aqui no final eu vou fazer essa comparação entre o Brasil, os Estados Unidos e a Europa, né? E depois no final eu vou comentar sobre as eleições presidenciais e o futuro da Bolsa de Valores. Bom, comecemos então por isso, né? Isso aqui é uma coisa extremamente importante. Eu já comentei em outros vídeos, né? Mas eu preciso deixar bem claro, né? A gente, para ter sucesso no mundo dos investimentos, a gente tem que tirar o nosso viés de lado, especialmente o viés político, tá? Existe um ditado, né, que se fala: você quer ter sucesso no mercado financeiro ou quer ter razão política? Muitas vezes eles não vão se combinar, tá? E então, na hora de investimento, esqueça seu viés, independente de você ser de direita, de esquerda ou de centro. O importante é você colocar os investimentos no caminho correto, tá? Bom, depois eu vou mostrar para vocês que previsão sempre é uma coisa complexa, tá? Porque a previsão é uma expectativa de que algo aconteça, que pode ou não ser concretizada total ou parcialmente, tá? Eu li um artigo recentemente comentando, né, as ilusões do conhecimento. Às vezes a gente tem uma falsa noção que a gente tem conhecimento sobre aquele assunto. Eu fiz aqui para a gente comparar sobre as previsões que a gente tem no dia a dia. Por exemplo, previsão do tempo. Seja aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, as previsões de curtíssimo prazo, elas são extremamente efetivas. Eu considero assim, a previsão para os 4 próximos dias é uma previsão que tem um índice de assertividade muito grande. Para uma semana já cai um pouco, para um mês ela cai muito, tá? Os ativos financeiros é a mesma coisa. Às vezes tem ativo que a gente tem um conhecimento maior para o curto prazo, mas em geral nas ações, na bolsa de valores, o que vai acontecer no curtíssimo prazo a gente tem muito pouco como controlar. O que a gente quer é comprar boas empresas que a gente sabe que no longo prazo elas vão ter um bom desempenho, tá? O dólar é o clássico ativo muito difícil de ser previsto. A gente vê no nosso dia a dia, sejam as previsões de curto e longo prazo, que elas erram muito, né? Os indicadores econômicos, a mesma coisa. Quando a gente fala de indicadores econômicos no curto prazo, a gente tem uma assertividade maior. Como é que está a inflação agora? Como é que está o crescimento do PIB? Tal. Mas prever para muito tempo é muito difícil, tá? Então isso a gente tem que ter noção, né? Uma coisa são os fatos reais, o que está acontecendo, a outra coisa são as previsões, tá? Em geral, a gente usa as previsões para nortear os nossos investimentos. Essa frase eu vi recentemente, eu acho que foi num relatório do Felipe, da Empíricos, ele colocando, né,
que o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, e sim a ilusão que a gente tem conhecimento sobre aquilo. Isso é extremamente importante. Outra fase que ele colocou, que é isso: é melhor a gente não ter mapa do que um mapa errado. Ok? Bom, outra coisa que eu queria falar para o Howard Marks, eu já comentei em outros vídeos com vocês, que ele comentando, né? Ele é muito cético no market time, ou seja, você acertar exatamente no ponto de melhor hora para investir em determinado ativo. Ele é muito cético em relação a isso. Ele acha que a gente tem que fazer uma avaliação, vou mostrar para vocês, e investir em bons ativos e com boa margem de segurança. Por exemplo, em maio desse ano, ele comentou que o maior risco do investidor ele está fora do mercado, que em maio ele acreditava que o mercado não estava nem muito caro e nem muito barato. E ele falava, ó, acho que vale a pena. E se vocês perceberem, logo depois que ele falou isso, em junho, as bolsas americanas fizeram fundo. Tá? Então, o Howard Marks, eu recomendo fortemente esse livro para vocês. Ele acredita muito nos ciclos econômicos e nos ciclos dos ativos. Eu também acredito muito nisso. Tá? Esqueça as previsões, porque a gente não vai acertar o market time. Escolha para o seu portfólio bons ativos e com margem de segurança, que eu vou mostrar para vocês agora o que é. Então, vamos lá. Não tem market time. Então, o que a gente tem que procurar? Bons ativos. Esses bons ativos podem ser bons fundos imobiliários, boas ações, bons títulos públicos e assim vai. Tá? E preço. Preço é o que o mercado está disposto a pagar naquele momento. O que é o valor? O valor é o que ele deveria valer. Então, o que a gente quer? A gente quer pagar um preço barato num ativo que vale mais, que é o que a gente chama de margem de segurança. Então, vamos supor, você estuda uma empresa lá e acredita que a ação dela vale R$20. Só que ela está sendo negociada a 10. É uma boa margem de segurança. Mas se ela tiver negociada a 19 e o valor dela é 20, essa margem de segurança é pequena. Tá? E aí vem o outro problema. Porque para a gente fazer o valor de um ativo, a gente tem que ter o valor intrínseco daquele ativo. E na avaliação das empresas, a gente usa em geral um negócio que chama fluxo de caixa descontado. Você traz numa previsão os futuros ganhos para valor presente. E a gente acabou de ver que previsões são erráticas. Para você ver que nem sempre é fácil. Então, qual que é a solução? A solução é a diversificação de portfólio. Né? O Markovitch foi o cara que propôs isso, né? Que uma carteira ela tem que ser bem diversificada, com vários ativos e ativos não correlatos, para você ter um bom desempenho, um desempenho acima da média, no médio e no longo prazo, minimizando os riscos. Ok? E eu sempre comento, né, que diversificar nossos investimentos talvez não seja a melhor maneira de você ficar rico, mas sem dúvida é a melhor maneira que você fique pobre. A gente vê recentemente, viu alguns fundos no noticiário que tiveram perdas de 80% a 90%. Tá? Então a gente nunca pode colocar todas as nossas fichas num negócio, mesmo que ele pareça muito bom. E outra coisa importante é um conceito que tem no livro do Warren Buffett, né? A gente tem que ser contestador e contracíclico. Eu falei lá em junho para vocês que naqueles preços eu achava interessante a gente aplicar nos ativos. O que a gente estava vendo? Eu estava vendo uma boa margem de segurança, coisa que eu acabei de falar para vocês. No mundo, pessoal, a gente sempre vai ter os otimistas e os pessimistas. Faz parte. A gente vai ver um dado, alguém vai estar mais otimista e alguém vai estar mais pessimista. A gente tem que ter cuidado com isso. O ideal era a gente ter uma posição intermediária.
Tá? E outro problema no ato de investir é que ele é sempre repleto de dúvidas. A gente nunca tem certeza. A gente está esperando o melhor, porém a gente tem que estar preparado para o pior. Tá? Porque sempre é uma eterna escolha entre ativos. Ah, eu compro pré-fixado ou compro inflação? Eu compro a empresa da ação A ou da ação B? Eu vendo dólar ou eu compro dólar? E sempre vai ser assim. E o ideal é que a gente mantenha a nossa carteira, né, sabendo desse conceito, que é o de trade-off. Qual seria o ativo ideal? Aquele ativo com baixo risco, alta liquidez, ou seja, a gente converte ele rapidamente em dinheiro e com alta rentabilidade. Só que isso não existe, né? Esses fatores são excludentes. Então a gente tem que ter noção disso, né? A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Passemos então agora ao segundo tópico, que a gente vai atualizar como é que está a situação nos Estados Unidos. Quem já está acompanhando nas atualizações semanais já tem uma noção do que eu vou falar aqui, né? Então eu venho comentando com vocês desde janeiro que o grande tema do ano seria a inflação. Não seria o Covid, não seria o conflito na Europa, mas sim a inflação. E o que tem se confirmado, né, ao longo do ano. E isso basicamente pelo forte aumento das commodities, especialmente do petróleo. Tá? Por que aconteceu isso, Marcelo? Desde a pandemia, em virtude do lockdown, da quebra das cadeias produtivas, você passou a ter agora em 2021, 2022 uma menor oferta, uma maior demanda, porque a pandemia ficou para trás, e para piorar você teve o conflito na Europa. Né? Então isso teve um aumento expressivo das commodities. Porém, eu venho comentando no meu canal que, apesar das commodities estarem em preços altos, tá muito longe do pico. Por exemplo, o pico do petróleo foi 140 dólares. Hoje ele está sendo negociado em torno de 90 dólares. Então, assim, eu acho que o pior já passou, porém a gente vai continuar com commodities em preços altos, pressionando a inflação. Tá? Todavia, eu acredito que o pico da inflação nos Estados Unidos já aconteceu e ele atingiu em 12 meses 9,1. Tá? E por que eu acho que talvez esse pico realmente aconteceu e a inflação vai continuar mais alta, mas não subindo? Né? Porque já tem indícios que o petróleo pode recuar abaixo de 90 dólares, como ele foi negociado na semana passada. Tá? Só que, apesar de eu acreditar que o pico da inflação aconteceu, na inflação dos Estados Unidos divulgada ontem, no dia 13, ela veio um pouco acima do previsto, especialmente do núcleo da inflação. O núcleo é aquela inflação onde você tira os produtos mais voláteis. Né? Então, isso, quando surgiu o dado de ontem, as bolsas americanas, olha aqui, despencaram, né? A Nasdaq caiu mais de 5%. Então, assim, o tema inflação nos Estados Unidos ainda vai ser recorrente. Maior inflação, maior taxa de juro. Tá? A gente tem que lembrar que a taxa do Fed na pandemia foi praticamente zero e vem subindo paulatinamente, né? Hoje ela está em 2,25 a 2,50 e provavelmente, em virtude da inflação de ontem, vai subir 0,75. O dilema do mercado é: o Fed vai parar antes do 4% ou vai subir e vai ficar entre 4% e 5% ou até mais? Esse aqui é o dilema. Maior inflação pressiona os ativos de risco. Né? Outro dilema do Fed é: se ele apertar demais a taxa de juros, ele combate a inflação, porém ele gera recessão. Tá? E a recessão, venho mostrando esses slides para vocês, ela acaba no futuro, se você entrar em recessão, aumenta o desemprego, queda do salário
você diminui consumo, vendas, lucro das empresas e você passa a ter um novo valuation, que as empresas passam a valer menos. Tá? Outro slide que eu venho mostrando muito para vocês é essa correlação. Essa linha azul é a taxa do Fed e o cinza aqui seriam as recessões que aconteceram nos Estados Unidos. Percebam que a recessão vem sempre quando o Fed sobe a taxa de juro, faz um pico e depois ele recua. Após ele recuar, aí que vem a recessão. Na verdade é um efeito tardio. Então agora a gente está vendo o Fed subindo. Ainda não atingimos esse pico, né, que deve acontecer no final desse ano ou no começo do ano que vem. Então se a recessão chegar nos Estados Unidos, vai ser ano que vem. O grau de recessão não dá para a gente saber. Nem mesmo se ela vai acontecer. Certo? Bom, passemos então agora à situação da Europa. A gente vai ver que a Europa tem uma situação um pouco mais complexa. Além de tudo aquilo que eu falei dos Estados Unidos, que vale também para a Europa, o conflito no leste europeu está gerando uma crise energética sem precedentes. Por que disso? Porque a Rússia, que é uma das maiores produtoras, dos maiores produtores de petróleo e gás natural, e que fornece boa parte da Europa, começou, através das sanções, a fazer cortes para a Europa. E essa charge que eu vi esse ano, que eu vi recentemente, ela explica muito bem, né? Em virtude da guerra, os Estados Unidos e a Europa pressionando a Rússia para terminar aquela guerra, fez um monte de sanções, e só que eles esqueceram que a Rússia é o grande fornecedor de petróleo e gás para a Europa. Os Estados Unidos não sente tanto, sentiu em relação ao petróleo, mas em relação ao gás natural, não. Né? Então, o que aconteceu? A inflação na zona do euro é a maior nos últimos tempos, e também no Reino Unido, né? E o risco de recessão na Europa, ele é muito maior. Tá? Outra coisa, o início da subida de juros no bloco europeu foi muito tardio. Nos Estados Unidos começou esse ano, no Brasil ano passado, né? E a Europa está começando agora. Então, lá para combater a inflação, os juros vai ter que subir muito. Outro problema é a questão da crise energética, né? Subiu a energia, você em cascata sobe tudo e dá inflação na Europa. Outro problema importante que eu li recentemente é que nos Estados Unidos a carga tributária perto da Europa é muito diferente. Olha que os países europeus, 45, 44, 43, ou seja, lá já tem muita carga tributária. Não tem como se aumentar mais. Nos Estados Unidos, qualquer problema mais fiscal por lá, eles podem aumentar a carga tributária. Então, esse é um outro fator agravante da Europa. Então, assim, o que a gente viu? A situação dos Estados Unidos é uma situação difícil, e na Europa é uma situação difícil e mais complexa em virtude, especialmente, da crise energética e desse problema da carga tributária. Bom, passemos então a estudar agora dados econômicos recentes, que eu vou mostrar para vocês, que aí não são previsões, são coisas que estão acontecendo nesse momento no Brasil. Então é isso, nós vamos falar sobre fatos. E isso não é indiscutível. Os dados que eu vou mostrar para vocês são públicos. Vocês podem checar na internet. Bom, então, inflação. A inflação vinha alta no Brasil, atingiu mais de 12%. Né? E aí? Dois motivos. O governo fez uma PEC aprovada no Congresso que limitou o ICMS, que é um imposto estadual, sobre os combustíveis e energia elétrica. Além disso, as commodities, como eu comentei, o petróleo bateu 140, caiu para 90. Isso fez com que a inflação cedesse. Em julho, nós tivemos uma deflação
tá? Em agosto, a mesma coisa. Essa deflação, segundo a maioria dos analistas, ela aconteceu principalmente pela baixa da alíquota do ICMS. Porém, a gente tem que pensar, pessoal, se baixou o preço da energia, baixou o preço dos combustíveis, isso em cascata reflete em todos os outros ativos, em todas as outras, na cadeia alimentar, na cadeia de transportes e assim vai. E eu li recentemente no portal Infomoney, né, que foi replicado do Estadão, que analistas acham que a gente pode ter em setembro mais uma deflação ou uma inflação muito pequena e será a maior deflação no terceiro trimestre desde o Plano Real. Então, assim, eu acho que no Brasil nós atingimos o pico da inflação lá por volta de maio. A inflação ainda vai incomodar, mas num patamar bem menor do que estava no primeiro semestre. Mas ainda acima da meta do Banco Central. Ou seja, o pior já passou, mas a gente não vai convergir rapidamente para a meta do Banco Central. Outra coisa importante, a gente viu lá que os Estados Unidos começou a alta de juros esse ano. A Europa começou agora, nesse último mês. O Brasil não. O Brasil, desde o comecinho de 2021, subiu a taxa de juros de 2 para 13,75. E no máximo vai chegar a 14. Ou seja, a gente está muito perto desse fim do ciclo da alta da Selic. Porque a gente acabou de mostrar que a inflação está cedendo. Ah, Marcelo, mas nós vamos ficar por um tempo nesses juros altos. Eu concordo. Nós vamos fazer um platô, como a gente fez aqui em 2015 e 2016. Por quanto tempo? Aí já é uma previsão, não dá para saber. Mas eu, particularmente, não tenho a menor dúvida que em algum momento aqui, ó, vai cair. Não sei quando, mas que vai cair, vai. E isso mexe em todos os ativos. Um exemplo. A queda de juros faz com que os títulos públicos do Tesouro Direto subam. Então, eu venho comentando no meu canal que está numa hora legal da gente investir em títulos pré-fixados e vinculados à inflação. Não só eles, né? Fundos imobiliários, eu acabei de gravar uma aula sobre isso. A gente está num bom momento. Renda fixa eu acabei de falar. E a queda de juros, pessoal, favorece a economia porque você aumenta o crédito, aumenta o investimento. Se a economia cresce, se o PIB cresce, o que as empresas vão crescer também? Lucros, e é muito bom para a Bolsa de Valores. Então, pessoal, esse fim do ciclo da alta de juros e o controle da inflação, mesmo que ela vai ficar um pouco mais alta do que a meta nos próximos meses, é um bom sinal em termos de ciclos que o Brasil está numa posição melhor do que a Europa e os Estados Unidos. E isso é importante, né? Olha aqui, isso aqui é um ciclo de longo prazo dos juros futuros, que eu peguei lá desde 2011, mais de 10 anos. A gente percebe que os ciclos são longos. Aqui, os juros caiu de 2016 a 2020. Veio a pandemia, o juros subiu de 2020 a 2022. Então vai chegar algum momento no futuro que a Selic vai cair. E vai cair por um bom tempo. É assim, os ciclos mostram isso. Isso não é uma previsão. Eu não sei quando vai acontecer, mas que vai acontecer, vai. Tá? Outra coisa importante, os juros futuros andam na frente da Selic. O que é isso, Marcelo? Por exemplo, se a Selic ainda está subindo, quem acompanha no meu canal vê que os juros futuros já caíram. Eles bateram lá máxima de 13,50, os juros para 2029, e hoje estão trabalhando abaixo de 12%. Tá? Eu gravei essa aula bem legal, né, falando que nesse momento, né, de inflexão dos juros, é muito bom tanto para a gente investir em renda fixa, variável e também em fundos imobiliários que eu já mostrei para vocês. Bom, vamos falar agora sobre a situação econômica do nosso país. Tá, eu já comentei sobre inflação de juros, vamos falar sobre o PIB. No começo do ano, pessoal, a maior parte dos analistas acreditava que o Brasil teria um crescimento muito ruim. E essas previsões do PIB para o Brasil foram subindo.
E hoje é consenso que o Brasil vai subir mais de 2%. Por exemplo, o BOFA já prevê um crescimento para 2,5%. Existem até outras pessoas mais otimistas. O importante é o seguinte, a previsão no começo do ano estava errada e o Brasil está crescendo nesse ano acima das expectativas. Eu acredito que nós vamos ficar entre 2,5% e 3%. Mas isso não interessa. O importante é que nós estamos num momento muito melhor do que era previsto para os analistas. Tá? Ó, recentemente agora, ó, dia 12, Itaú eleva a projeção do PIB, mas alerta para o quadro fiscal, coisa que eu vou falar no final. Tá? Só para vocês olharem aqui, né, a evolução do PIB em relação aos últimos governos. Né? Uma coisa importante é que nos últimos 10 anos nós crescemos em média muito pouco. Né? Nós tivemos aqui 1, 2 anos de queda do PIB, mais aqui na pandemia. Né? Então a gente vem crescendo muito pouco. Só que ano passado a gente cresceu bem, 4,6%, e hoje eu acabei de mostrar para vocês que a gente deve crescer em torno de 2,5%. E se as coisas caminharem bem, a gente tem tudo para o próximo ano, no outro ano, crescer bem, e eu vou comentar o que pode corroborar com isso ou atrapalhar esse crescimento sustentável do PIB. Tá? Outra coisa importante, né, que é a taxa de desemprego. Né? Ela vinha muito alta desde 2016, veio a pandemia, ela deu uma piorada, e agora nos últimos 2 anos a gente saiu lá de quase 15% para 9,1%. Isso é muito bom, né, pessoal? Talvez isso é a melhor notícia que a gente tem. Né? E aí alguns jornais falam, mas os informais é em número recorde. A gente tem que entender que parte desses informais são pessoas que estão empreendendo e não querem voltar para o mercado de carteira assinada. Eles estão ganhando mais na questão disso. Mas o mais importante é que, independente desses informais, a taxa de desemprego no Brasil vem crescendo. Outra coisa muito importante é que na pandemia, quando o governo gastou muito nos auxílios emergenciais, né, na ajuda para as empresas e tudo, acreditava-se que a relação entre a dívida do governo e o PIB poderia chegar a 100%. E isso não aconteceu. Né? Nós vamos fechar o ano de 2028 em menos de 80%. Então a gente está numa situação muito interessante. Ah, Marcelo, mas o Brasil precisa de reformas para controlar esse quadro fiscal nos próximos anos. Concordo plenamente. Mas o que eu estou falando é hoje, a situação hoje de 2022. E outra coisa que a gente está muito melhor do que a Europa, né, é que a gente não vai ter crise de energia. Se o barril começar a subir muito, a gente pode voltar a aumentar o preço dos combustíveis. Mas a gente, crise com gás natural, a gente não vai ter. Né? A gente tem que entender hoje, por exemplo, a energia eólica no Brasil representa quase 15%. A maior matriz energética no Brasil é a hidrelétrica. A gente viu que no último período chuvoso os reservatórios ficaram muito mais altos que no ano passado. Então, o problema da crise que vai ter na Europa, a gente não tem. Né? Bom, então esses foram os fatos que eu mostrei que o Brasil, a gente está numa situação muito melhor, especialmente em relação à Europa. Bom, vamos comentar um pouquinho sobre o dólar. Então lá, a gente vem mostrando no canal que o dólar index, que é o dólar frente às moedas mais fortes no mundo, ele está em franca alta. Porém, no Brasil, ele teve um pico lá atrás, né? Só que ele está agora oscilando entre 5 e 5,50. Ah, é um patamar alto? É um patamar alto. Mas se o Brasil não tivesse bem, como eu mostrei para vocês, esse dólar estava acima de R$6. Tá? Então, eu venho mostrando no canal fatores para alta e fatores para queda. Por exemplo, o aumento de juros nos Estados Unidos leva dinheiro para os Estados Unidos, né? Fortalece o dólar. O aumento do dólar index que eu comentei com vocês, o cenário político. O cenário político, em mais 2 meses a gente termina. A gente vai saber quem ganhou e esse fator vai acabar. Aí vai ficar a situação fiscal. O próximo presidente, independente de quem seja, ele vai
O que ele vai fazer para o Brasil, né? E aqui os fatores para queda, né? Você tem um fluxo estrangeiro forte no Brasil, preço das commodities, a gente é grande exportador, favorece a nossa moeda. Tá? O carry trade aqui, gente, é assim. O juro nos Estados Unidos estava próximo de 0, agora está 2. No Brasil está 14. O que o pessoal faz? Pega dinheiro lá fora e aplica nos ativos brasileiros. E vai ganhar essa diferença. Só que lá os juros estão subindo e a Selic daqui a pouco vai cair. Esse carry trade vai cair. Eu vou comentar depois melhor do dólar, do que eu espero para o dólar. Então aqui, o dólar índice que eu mostrei para vocês, né? Ele está no patamar mais alto em 20 anos, por volta de 110, um pouquinho menos de 110. E a próxima resistência, se ele continuar subindo, está só em 120. Então, claramente, com o aumento de juros nos Estados Unidos, o dólar, nesse momento, ele tende a ficar forte. Tá? Isso aqui eu vou mostrar numa próxima aula que eu vou gravar para vocês, né? Mas aqui, eu peguei aqui do Daniel Nigri, que ele mostrou, um relatório do BOFA, falando, né, que na melhor das hipóteses, segundo o Bank of America, o dólar no Brasil, ano que vem, vai estar em torno de 4,5. Eu já comentei com vocês que a Zeina Latif, em palestra recente, ela falando, se você tirasse o risco fiscal e o risco político, o dólar estaria entre 4 e 4,20. Né? Só que a gente tirar o risco político e fiscal no Brasil é uma coisa complexa, vocês sabem disso. No pior cenário, o dólar pode ir a 7,5, segundo o relatório. Então, o dólar agora está sendo cotado em torno de 5 e pouco. Então, no melhor cenário, ele é 4,5 e no pior cenário, 7,5. Então, isso infere que, nesse momento, o dólar perto de 5 é melhor você comprar do que vender. Porque você está muito mais perto do piso do que da potencial desvalorização do real. Bom, então, após todos esses dados, chegou a hora do Brasil, né? Eu acho que sim, e vou mostrar para vocês outros dados. Aqui, ó, peguei essa imagem do Rafael, da Levante. Ele faz vídeos bem legais também no canal dele do YouTube. Ele comentando, né, que hoje o PL da Bolsa está em torno de 6,2 e uma previsão para 6,53 no ano que vem. É um PL muito baixo, é a relação preço-lucro da Bolsa, juntando todos os papéis, né? Lembrando que a média é em torno de 11% a 12%. Só por esse critério, a Bolsa poderia dobrar. Tá? Bom, em relação aos ciclos de ativos entre os Estados Unidos e o Brasil, enquanto no Dow Jones, nos últimos 14 anos, a gente teve uma alta de aproximadamente 400%, no Brasil a gente saiu de 73% para 110%, 50%. Ou seja, a gente está muito atrasado nesse ciclo dos ativos, né? Lá subiu fortemente nos últimos 10, 12 anos e aqui subiu muito pouco. Né? Olha aqui uma comparação que eu fiz entre nos últimos 10 anos, deixa eu ver aqui, 10 anos não, de 2000, dos últimos 12 anos mais ou menos. Olha aqui, o S&P subiu 223%, o Dow Jones subiu 200% e o EWZ, que é um ETF Brasil, praticamente não subiu, porque é o Brasil cotado em dólar. Né? Então a gente está muito atrasado. Olha aqui o EWZ. Em 2008, pessoal, ele chegou a ser cotado em torno de $100. Hoje ele está negociado a 32. Isso passado 14 anos. Então, para a gente voltar àquele patamar de 100, a gente tem que multiplicar por 200%. E se o ideal é que a gente superasse esse patamar, então a Bolsa tem um grande potencial. Outra coisa importante, os ativos, a Bolsa Americana ela tem um histórico muito mais alto, muito maior, né? A gente tem que saber que os índices, no longuíssimo prazo, eles entregam muito. Por exemplo, o Dow Jones nos últimos 90 anos subiu mais de 80 mil%. A Bolsa Brasileira,
de 2003 a 2008 subiu 770%. 770%. Né? Outra coisa importante é esse gráfico que eu já mostrei no canal. Né? Existe uma correlação inversa entre as ações de tecnologia e as ações de commodities. Quando as de tecnologia vão mal, as commodities vão bem, que foi na década de 2000 a 2010. Na última década, o que aconteceu? As tecnologias foram bem e as commodities foram mal. E agora a gente vê que as commodities estão subindo, pode ser que as ações de tecnologia vão ter queda. E isso favorece quem? O Brasil. Então, pessoal, eu hoje vejo muito mais oportunidade do que aos preços atuais ser uma armadilha de mercado. Eu acho que a gente tem tudo para ter um bom desempenho dos ativos brasileiros nos próximos anos, o que é corroborado por vários analistas que eu acompanho. Então, nessa briga entre touros e ursos, eu acho que a gente tem uma grande possibilidade de dar continuidade ao bull market que começou em 2016 e pode ter continuar esse bull market para os próximos 2 a 3 anos. Tá? Curto prazo que eu falo é os próximos 2 a 3 meses. Eu aumentaria a posição um pouco em bolsa, sem zerar o caixa. O caixa é extremamente importante, eu vou mostrar para vocês. Por quê? Eu acho que talvez o melhor cenário vai ser no pós-eleição, quando o futuro presidente sinalizar uma política econômica ortodoxa, especialmente do ponto de vista fiscal. Por que a gente tem que ter caixa, pessoal? Assistam essa aula minha, é bem legal. Além da reserva de emergência que a gente tem que ter, que é aquele dinheiro para algum problema que a gente acontece no curto prazo, e eu tenho comentado com vocês que a gente tem que manter em caixa na nossa carteira, em títulos com baixo risco e alta liquidez, títulos pós-fixados, porque vão aparecer oportunidades. De você pagar um fundo imobiliário mais barato, de você pagar uma ação mais barata. Tá? Então, assim, aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. Curto prazo, aumente um pouco nos ativos que eu tenho comentado, mas sem zerar o caixa, porque oportunidades melhores podem acontecer. O Warren Buffett fala, né, que na empresa dele, ele sempre tem muito caixa, porque é o oxigênio, né, aquilo que faz com que a empresa tenha bom desempenho. No longo prazo, pelo que eu mostrei para vocês, eu vejo grandes oportunidades. A gente não pode exagerar, a gente tem que ter a diversificação, que eu mostrei para vocês e vou mostrar agora. E o mais importante, pessoal, a gente tem que usar as análises fundamentalistas, estudar as empresas, estudar os ativos, para pegar o stock picking, é você selecionar os melhores ativos. Tá? E aquilo da diversificação, né? Eu não tenho dúvida, né, que a melhor maneira da gente montar uma boa carteira é diversificar. Mas eu não vou diversificar demais. Não tem necessidade. Você tem que ter equilíbrio, e eu já gravei vários vídeos. Outra coisa importante é que a gente pode ter visão de curtíssimo prazo numa pequena parte da nossa carteira, mas a maior parte tem que estar visando o longo prazo, através dos fundamentos e com boas ações. E tenha paciência. Os resultados elas vêm paulatinamente e no longo prazo. Façam como os americanos aqui, ó. Mantenham aqui na década de 50 e 60, mantenham suas ações por muito tempo, tá? Bom, vou falar um pouquinho sobre a eleição, porque vai ser o motivo do próximo vídeo que será lançado na semana que vem, tá? Aquilo que eu mostrei para vocês, aqui, ó. A gente tem tudo para continuar crescendo, desde que o quadro fiscal do Brasil não piore, tá? Então, independente do presidente que ganhar as eleições, aqui eu coloquei os 4 que estão nas principais pesquisas, né? Independente da esquerda ou da direita, se o futuro presidente caminhar para o centro, especialmente na área econômica, e tiver um fiscal comprometido com redução do déficit fiscal,
Com as reformas administrativa e tributária, a gente tem tudo para continuar no caminho correto. Nesse vídeo, que será lançado semana que vem, eu vou mostrar para vocês os cenários. Não esperem, o Bolsonaro, o Lula, se não. Eu vou comentar com vocês que quais são os cenários do ponto de vista da economia que podem levar os ativos financeiros para lá ou para cá. Essa é a ideia do vídeo. Guardem, pessoal, o mais importante é a gente seguir a realidade e os fatos. As previsões nos ajudam, mas elas são previsões e elas podem estar erradas. E esqueçam o viés, especialmente o viés político. Tá? Resumo dessa aula. Vejo uma posição muito favorável para o Brasil. Eu mostrei para vocês, através de dados concretos, fatos. Vejo que o melhor cenário para o Brasil vai ser o pós-eleição, especialmente se o próximo presidente que ganhar tiver uma política econômica correta. Ciclo dos ativos. Mostrei para vocês, nos Estados Unidos, eles estão num ciclo de alta muito mais na frente do que nós. A gente está apenas começando. Ciclo econômico. O Brasil, ele combateu a inflação muito antes. Os Estados Unidos começou no começo do ano. A Europa está começando só agora. E aquela relação de tech e commodities. Então eu realmente acredito que o Brasil é a bola da vez. Tá? Acredito muito nisso. Só que a gente tem que lembrar, né? No mercado não existem certezas e sim probabilidades. O mais importante é a gente seguir os fatos, os dados concretos. Então, pessoal, isso era o que eu tinha para falar para hoje, tá? Peço para aqueles que gostarem, dê o like, né? Às vezes eu vejo que tem muita visualização e pouco like nos vídeos. Compartilhem, inscrevam-se no canal. Queria agradecer a todos, né? A gente atingiu 1000 inscritos no canal e isso estimula a gente a produzir mais conteúdo. Muito obrigado e até uma próxima.